Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, muita saúde, muita paz, muita alegria. Estamos de volta com o nosso estudo sistematizado. Esse é um programa que ele tem atingido tantas pessoas, tantos lares, tanto ambiente de trabalho. É o programa Espiritismo e Vida, né? Em sua série Estudo Sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estamos no capítulo 21, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas, no item 4. Esse é o tema que nós vamos trabalhar, né, na noite de hoje. Você que assiste agora ao vivo, ou você também que vai assistir durante a semana, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua casa, ou, né, em outro lugar que você sempre separa ali um cantinho para você fazer esse momento de reflexão. E é um momento de reflexão mesmo. É um momento da gente conseguir interiorizar a nossa semana, pensar nos nossos sonhos, nos nossos projetos, tentar trazer esse ensinamento do Evangelho para a nossa vida, né, para o nosso dia a dia. E esse estudo, né, esse programa Espiritismo e Vida, ele é muito interessante porque você tem vários amigos que falam, cada um dentro da sua ótica, do seu estudo, mas sempre buscando, né, o conhecimento, buscando a literatura que circula a nossa filosofia de vida. E eu acho que isso traz uma visão ampla do Evangelho, né? É uma obra fantástica. E você que tem acompanhado durante todos esses anos, você que tem acompanhado esse momento, parabéns, parabéns para você, porque isso é uma busca, né? É uma busca que todos nós fazemos com o objetivo de melhorar, né? De melhorar o nosso sonho, de melhorar a nossa vida, de ser um espírito melhor, de galgar a nossa ascensão, de tentar fazer uma vida diferente, tentar ser feliz, lembrando que a felicidade está relacionada, pelo menos nesse plano, a momentos alegres, momentos de alegria. Porque a felicidade plena mesmo nós vamos conquistar daqui a um tempo. Mas aqui a gente tem a possibilidade de viver grandes momentos de alegria se a gente seguir os ensinamentos do Cristo. E isso não exime de forma alguma as nossas provas, as nossas expiações, aquilo que a gente veio para fazer, aquilo que veio, que cada um de nós, né, viemos para conseguir enfrentar, tá? E isso é o gostoso, dentro desse grande universo do livre-arbítrio, que todos nós estamos mergulhados, nós temos a oportunidade de tentar, reacertar, e ao mesmo tempo tentar de novo, fazer uma prova, depois não passa nessa prova, vai fazer de novo a recuperação, e assim a gente vai tentando melhorar sempre a nossa estrutura. Eu costumo dizer sempre, e eu gosto de repetir isso, que o Evangelho é o nosso manual de instrução, né? Quando a gente estuda os ensinamentos do Cristo, a gente tem ali um código de conduta universal, que serve não só para o nosso planeta, mas qualquer planeta que você um dia vier habitar. Porque ali está a moral de Deus também, está o hálito de Deus, a centelha divina. Então ali nós temos o que? Uma grande cartilha de conduta, de respeito ao próximo, de amor ao próximo e do amor próprio, em primeiro lugar. Para você conseguir amar o outro, você tem que se amar. Para você conseguir dar paz para o outro, você precisa também trazer paz para a sua vida, para o seu espírito. Vamos lá, então. Hoje, então, nós estamos no capítulo 21, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós estamos no item 21, no capítulo 4. No capítulo 21, no item 4. Estou invertendo já. Capítulo 21, item 4. E nós vamos agora compartilhar a tela para para vocês conseguirem, né, ver de uma forma melhor, acompanhar, né? Tá num tamanho legal que eu coloquei aqui. Então, estamos no capítulo 21, né? E agora nós vamos dentro do item 4 que nós vamos trabalhar hoje. E o título é Missão dos Profetas, tá? E daí nós temos o item 4 que diz o seguinte: atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas, a mesma coisa, tá? Então a gente tem já nesse início de texto dizendo que a palavra profeta ela é atribuída à adivinhação do futuro, da sorte. E até hoje nós temos algumas pessoas que, né, colocam placas espalhadas por aí, traga o seu amor em tantos dias, né, adivinhações e tudo mais.
E é sobre isso que a gente tem que trabalhar, até com muita cautela, porque quando a gente pensa em tudo isso, o texto também daqui a pouco vai falar, essa, essa palavra é uma palavra antiga. Judeus, principalmente na época do Antigo Testamento, nós vemos lá a palavra profeta, que, de uma certa forma, o Espiritismo ele trata isso de uma forma espetacular, que são o quê? É um grupo de pessoas dentro de clãs, de tribos, né, que eram, né, responsáveis por estar dando as orientações espirituais, por estar guiando as pessoas em suas jornadas. Quando a gente lembra, por exemplo, do oráculo de Delfos, né, onde os grandes homens, pessoas, iam lá consultar, né, o que poderia acontecer e, na verdade, do que fato que seria. Seriam esses espíritos evoluídos, seja uma sacerdotisa, seja também, né, um grande homem vidente, enfim. Eles tinham essa capacidade, a mediunidade, de conseguir se conectar até com o processo de vida que o outro estava vivendo. E ali, por intermédio da espiritualidade, tinha um direcionamento espiritual. Tá? E lógico que isso foi se confundindo, né? Foi se confundindo. Agora, é lógico, não podemos tirar também o mérito, que existiram espíritos, principalmente a gente tem isso, Jeremias, Abraão, Isaac, Jacó, que foram, né? Que foram grandes homens em contato muito forte com a espiritualidade, que percorreram um grande caminho e que alcançaram uma certa envergadura em vida e conseguiram uma conexão diferenciada. O próprio Moisés, né? Alguns dos discípulos do nosso governador do orbe. Então, de uma certa forma, a gente percebe que esse contato com a espiritualidade e essa forma de conseguir interagir nesse intercâmbio, né, do plano espiritual com o plano material e a forma de conduzir a vida ou a forma de orientar a vida das pessoas, da comunidade, ele cai dentro de um processo de profecia. Filosoficamente falando, nós temos também, dentro desse campo, uma coisa interessante, porque esses ensinamentos, pela profecia, né, ou seja, nós temos assim alguns ensinamentos que, dentro da filosofia, diz que esses ensinamentos, quando a gente estuda Platão, por exemplo, que esses ensinamentos já estão, né, são inerentes ao espírito, à alma, que eles estão no mundo que nós podemos acessar, o mundo invisível, né? E daí a gente tem o mundo das coisas e o mundo invisível. O mundo das coisas, o mundo material e o mundo invisível. Dentro dessa filosofia platônica, o que, que a gente tem? A gente tem também uma linha de raciocínio que nesse mundo invisível, né, quem tem acesso a esse mundo invisível tem acesso à grande sabedoria, a tudo que sabe. Apenas para a gente entender que essa atribuição de profetas, ela está ligada também no passado aos grandes condutores da vida da humanidade. E é lógico que se a gente for pensar e comparar isso com hoje, eram pessoas que viviam, as comunidades viviam um processo de não crença, viviam um processo de ter que ver para crer, né? Eles precisavam tocar, eles precisavam ver as coisas. Nós passamos por isso dentro da nossa filosofia de vida, né? As mesas girantes, pedras caindo na janela, as manifestações dos espíritos, principalmente no início da construção da nossa doutrina. Mas também no passado, os profetas da antiguidade, eles precisavam também deter um pouco dos efeitos físicos, para ele conseguir trazer e mostrar credibilidade nas suas predições, né? Nas suas predições, ou melhor dizendo. Então, ele tinha que deter esse lado da materialidade para que o povo conseguisse também entender parte do que ele estava falando, para conseguir a atenção. Se você for pensar também os próprios milagres de Cristo dentro de um projeto reencarnatório, não só daqueles que estavam vivendo, mas para deixar um grande rastro de sabedoria, foi necessário alguns efeitos físicos de um processo mediúnico, lógico, não comparado com o que nós vemos ou temos historicamente, porque nós estamos falando de um médium de Deus, mas ao mesmo tempo nós estamos falando aqui de efeitos também físicos que foram feitos, tá? Para que o quê? Para que existe para conseguir uma atenção e, ao mesmo tempo,
conseguir uma concentração de todos no entendimento daquilo que é o mais importante, né? A moral do Cristo. A moral, né, baseada no quê? No amor, numa das leis universais, que é o amor. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Então, a gente falou, né, dentro de um contexto histórico, mas quando a gente pensa na palavra do Evangelho, né, os Espíritos e o próprio Cristo, né, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, traz para a gente uma outra visão. Não essa visão somente do processo de profecia, adivinhação, né, e de guia, os grandes guias, né, de grandes homens e mulheres da humanidade. Disse de todo, enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Quando nós pensamos no sentido de fé, quem que são os profetas? São os homens que tinham a habilidade, a faculdade de conseguir acessar o divino e fazer algumas predição e revelação, tá? Aquela era a ideia dos judeus do tempo de Jesus, sobre isso que nós estamos falando, né? Essa concepção do acesso ao divino. Daí vem que quando o levaram, deve estar falando do Cristo, né? Quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, e algumas horas antes, né, do açoite, de toda a tortura que o Cristo viveu, do flagelo, né? Então, né, levaram à presença do sumo sacerdote Caifás os escribas e os anciãos, tá? Os anciães, reunidos e cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e diz quem foi que te bateu. Né? Uma provocação que fizeram. Entretanto, deu o caso de haver profetas que tiveram a paciência do futuro. Né? Então, deu-se o caso de haver profetas que tiveram, desculpa, a presciência do futuro. Ou seja, o acesso aos conhecimentos, ao acesso das probabilidades e de alguns acontecimentos e da própria ciência em si também, tá? Quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens, tá? Tendo realizado aos acontecimentos preditos o dom de predizer o futuro, foi considerado como um dos atributos da qualidade do profeta, né? A gente tem Nostradamus, né, que todo mundo fala, né, a profecia de Nostradamus. E quando a gente pensa nisso, nós pensamos sim que tivemos, né, ao longo da história, essas pessoas que tinham um contato com o divino, com o mundo espiritual, e que faziam, de uma certa forma, essa predição. Mas a gente observa que o comportamento do Cristo dentro dessa provocação é sempre o comportamento da humildade, da humildade. E quando nós estudamos também o livro dos médiuns, nós percebemos várias coisas, né? Nós percebemos que a mediunidade é algo que realmente é inerente ao espírito, mas ela pode ser ostensiva ou não. Então, quando nós pensamos nos profetas, principalmente do passado, nós pensamos naqueles grandes médiuns que tinham a ostensividade, né? Eles viviam de uma forma forte esse contato, esse intercâmbio, né? E a gente tem também, dentro de toda essa linha de raciocínio, né, que também tivemos, né, os sensitivos, os médios, como chamamos, né, hoje, ou os paranormais. Na Judéia, por exemplo, se conhecia o profeta aquilo que a Grécia, por exemplo, né, a pitonisa, né, os indivíduos assim dotados de certa peculiaridade psíquica, né? E a gente tinha eles que registrava em seu diálogo com o espírito, né? Eles tinham esses diálogos com os espíritos, e ali eles davam algumas informações, né, que eram chamados de deuses, de divindades, naquela antiguidade do mito. Então, quem que eram, né?
parte desses deuses também. Eram esses grandes espíritos que se comunicavam com uma sacerdotisa, a pitonisa, ou se comunicavam com, né, os sacerdotes, né, os anciãos. E, naturalmente, assim, a gente pensa, quando damos conta desse fato, o que, que a gente pensa? Temos que convir, né, que hoje em dia também nós lidamos com muitos profetas. Tá? E é isso que o Espiritismo ele traz também dentro do nosso conhecimento. Por quê? Existem criaturas, vamos dizer assim, dentro do nosso meio, pessoas intermediárias dos espíritos, em toda parte, né, em todos os lugares. Isso independente, né, da filosofia de vida. Alguns que têm a consciência disso e outros que disso nem têm nenhuma consciência e nem imagina que ali ele está sendo sugestionado, né? De, tanto que a gente tem essa pergunta, né? Os espíritos, eles têm alguma influência sobre a nossa vida, né? E sim, eles têm influência na nossa vida. De ordinário, muitas vezes é eles que estão, assim, conduzindo a nossa vida. Isso é o que a espiritualidade deixa registrado para cada um de nós. Então, como os seres espirituais, né? Eles atuam sobre nossas vidas de tal modo, né? Que costumamente, né? São eles que dirigem a nossa vida pelo nível e pela intensidade das influências que nos causam. Tá? Então, temos isso. Então, conhecemos tantos profetas da antiguidade que viveram isso. Então, em todo lugar por onde passamos, né, encontramos, assim, placas, aquilo que a gente está falando, cartazes, anúncios, flyers, avulsos aí, anunciando o quê? Pessoas, né, com poderes mágicos para aproximar, né, casais, para separar casais, para trazer a alma adquirida, para resolver problemas financeiros, para resgatar, por exemplo, dos dramas econômicos, e o que, que acontece, né? Nós podemos perceber que esses indivíduos, homens ou mulheres, que oferecem esses serviços à sociedade, não resolvem os seus problemas, né? Os dramas de suas próprias vidas, às vezes, né? São pessoas ali que, né? Eles têm, né? Dramas financeiros, econômicos, afetivos. Por quê? Estão pregando e propondo para os outros, né? Deixar de ser, né? Uma eles acabam, né, dentro desse contexto, sendo iguais a todos. Sendo iguais a todos. Porque quando a gente pensa na origem mesmo do contexto da profecia, nós estamos falando agora dentro de um outro contexto, de um contexto de espíritos missionários mesmo, tá? De espíritos que eles têm, por exemplo, como papel não somente esse processo de condução, mas da própria moral, de conseguir, né, transmitir a paz, a tranquilidade, mas sem prejudicar ninguém, sem prejudicar o próximo, sem gerar processo kármico. Lá no Evangelho, no capítulo 19, item 9, nós temos lá a figueira seca, né? A figueira seca que representa as árvores cobertas de folha, porém sem frutos, né? Por isso que Jesus a condena à esterilidade, né? Porquanto ele dirá, né? É, a gente tem lá o texto, porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz, não é isso? Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houveram produzidos, cairão reduzidos a um grande vazio, a um grande nada. E esse fruto, né, da figueira, ele assemelha o quê? Aos profetas, aos médiuns. É o fruto. Não é apenas você ser uma árvore linda e maravilhosa. Qual o fruto que você está dando com o seu processo mediúnico ou com o dom que você tem, né? E com esse intercâmbio. Porque para ser proveitosa a fé, a gente tem lá no capítulo 19, também no item 11, tá? Para ser proveitosa a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Então, quando a gente cai nessa questão, né, desses espíritos missionários, esse é o papel, acima de tudo.
O papel de velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que Deus gerou. Esse é o primeiro ponto, que deveria ser. Olha só, lá no Obras Póstumas, né, Kardec traz um texto no dia 14 de junho de 1856, que a minha missão. E ali ele tem um diálogo com o Espírito Verdade e tal. E daí ele pergunta, né, que como que vai ser esse trabalho, né? E lá no final da pergunta ele diz, né, e eu não compreenderia que podereis justificar em mim um tal favor de preferência a tantos outros que possuem tantos talentos e qualidades que não têm. Ele não estava entendendo, né? E daí o bom espírito, né, o espírito de verdade, como ele diz, ele fala o seguinte para ele: confirmo o que foi dito, mas convido-te a muita descrição se quiseres vencer. Então, quando a gente pensa nos missionários, eles não são, de uma certa forma, aqueles que gritam para todos os cantos, né, a sua missão, né? Tanto que o Espírito de Verdade fala, olha, e não ouvides que podeis vencer, como podeis falir, tá? Neste último caso, um outro vai te substituir. Então, dentro desse contexto também, a gente, quando falamos de grandes missionários, é um projeto divino. Tanto quando eles não cumprem a missão ou quando eles vão fracassar, já tem outro designado para cumprir tal papel, tá? Então, nesse texto aí do capítulo 19, né, e do item 11, ele vai de encontro do item 4 do 21 hoje, que nós estamos discutindo, tá? Outra coisa interessante que nós temos lá no capítulo 19, também no item 12, é o magnetismo. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. O magnetismo, nós sentimos, é pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Então, muitas vezes, esses profetas estavam literalmente dentro de um processo mediúnico, tá? Então, quando a gente vê lá no capítulo 20 também, o obreiro da última hora tem o direito ao salário, mas é preciso que sua vontade o haja conservado à disposição daquele que tinha de empregar, o seu retardamento não seja fruto de preguiça ou de má vontade. Isso faz a gente falir dentro das nossas ambições, né? Isso é um texto lá de Constantino. Até ele diz, né, que o trabalho ele é laborioso, né? Laborioso apenas lhe faltava o labor, ou seja, o trabalho ele de uma certa forma ele exige sim o nosso condicionamento. Ele exige que a gente tenha em si, né, a capacidade de reconhecer que todos nós, e é interessante isso quando eu falo todos nós, porque você, às vezes, é intuído por um espírito, é intuído por Deus, é intuído pela divindade a ser profeta na vida de alguém, a aconselhar alguém, a passar para alguém uma informação, tá? Porque na questão 560, olha só a pergunta que Kardec faz. Ele faz a seguinte pergunta: tem atribuições especiais cada espírito? Né? Você tem uma atribuição especial? E sabe que os espíritos respondem? Todos temos. Todos temos. E todos temos que habitar todas as regiões e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Olha que lindo. Então, isso é uma atribuição especial. Você viver em todos os pontos, em todos os cantos, em todas as regiões e adquirir o máximo de conhecimento possível. Essa é a grande missão. Essa é a primeira grande missão. Não vamos falar nem do objetivo reencarnatório, mas essa é a grande missão também, tá? Mas como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino, tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu em época diversa, na terra, na água, no ar e etc. Então isso é magnífico para a gente ver que nós não estamos abandonados dentro de um processo da nossa missão, tá? E daí vem, né? De que natureza é essa nossa ocupação? Lá na questão 562, né? De que natureza é essa? Receber diretamente as ordens de Deus,
transmiti-la ao universo inteiro e velar pela sua execução. Vou repetir. Olha como isso tem muito a ver, se isso é para todos, todos nós exercemos, ora, um papel de profeta na vida de alguém ou na nossa própria vida. Porque quando Kardec pergunta de que natureza são as nossas ocupações, tá? De que natureza é essa ocupação? De receber diretamente as ordens de Deus e transmitir ao universo inteiro e velar pela sua execução, tá? Nós estamos falando do quê? Né? Dessa eternidade. Da eternidade. É isso que vamos percorrer durante toda a eternidade. Outra questão importante, né? Que nós temos, que muitas vezes passa batido também dentro do nosso estudo, né? Que é os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem, né? Depois de mortos, ou na erraticidade, ou encarnados. Né? Porque quando a gente pensa em missão, a gente pensa, será que é só aqui? Né? Pode cumpri-la, né? Eles respondem, podem cumpri-las num e no outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Tá? Então, o tempo inteiro nós estamos dentro das nossas missões. Somos esses missionários. Somos esses espíritos que estamos jornadeando em busca não só de uma melhoria para o próximo e do próprio planeta, mas de melhoria também para todos aqueles que precisam, que estão à nossa volta. Para todos aqueles que precisam, estão à nossa volta. Jesus, através do Evangelho, segundo Mateus, lá no capítulo 7, lá no versículo 15 a 20, ele fala quanto à necessidade de nos guardarmos, de nos protegermos dos falsos profetas, dizendo que eles vêm ter conosco, né, como se fosse peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes, tá? E ainda ele nos recomenda a conhecer pelos seus frutos. Então a gente reconhece a árvore pelo fruto. A gente reconhece os profetas, os médiuns, pelos frutos. Então, e nos questiona também, né? Lá nesse mesmo evangelho, lá no Mateus capítulo 7, ele fala das uvas, né? Das uvas nos espinheiros ou figos nas sarças, né? Ele diz o quê? O que o mestre diz? Ele deixa bem claro que árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons, tá? Então, esse é o equilíbrio. E que toda árvore má, ou seja, aquela que não produz frutos bons, será cortada e lançada ao fogo. O que é esse fogo? Esse fogo são as provas. São as nossas provas. Então, se a gente não mantém esse equilíbrio de produzir bons frutos dentro dos ambientes que nós vivemos, dentro da nossa história de vida, dentro dessa grande, né, desse grande celeiro de profeta que nós estamos falando hoje, dos profetas, com a sua mediunidade, com a sua capacidade de ajudar o próximo, de você se conectar com a espiritualidade e servir, é o fruto que você tem que dar. É o fruto o quê? De você conduzir a pessoa à paz, ao bem, à alegria, à felicidade, tá? Por isso que lá, volto a dizer, o item 4, né, que nós estamos estudando hoje, ele deixa clara a espiritualidade, na verdade, ela nos esclarece através de Allan Kardec, né, que os profetas, né, aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas, mas que no sentido evangélico a palavra profeta ganha uma significação mais ampla, que é isso que nós estamos falando. É isso que nós estamos dizendo, né? E daí a gente, quando nós pensamos na nossa rotina, quando nós pensamos no nosso dia a dia, é claro que você tem condição de ser um missionário na vida do seu filho. Você tem condição de ser um espírito, né? Ter a sua missão de espírito, né? Que é o título de hoje, Missão dos Espíritos. Você ter isso dentro das suas atribuições, né? Daí a gente tem, né, uma pergunta também interessante, que é a 574, que diz o seguinte, né? Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Daí, os espíritos respondem, porque muitas vezes a gente pensa nessa inutilidade, né? Os espíritos respondem: há efetivamente pessoas que só para si mesma vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja.
São pobres seres dignos de compaixão, porquanto expiarão durante sua voluntária inutilidade, começando-lhes, né, muitas vezes já nesse mundo, aqui mesmo, tá? O castigo pelo quê? Pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. A ociosidade de você servir. Ou simplesmente de você ter as habilidades, aí serve para aquelas pessoas que podem ajudar e ser profeta na vida do próximo, e muitas vezes se esquiva, muitas vezes não quer fazer isso, né? E por quê? Porque às vezes por preguiça, às vezes porque não se valoriza, às vezes por falta de autoconhecimento, né? Então, e daí tem aquela pergunta da IA 578, né? Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Sim. Se não for um espírito superior, sim, ele vai falir. Então, e daí qual é a consequência? Daí os espíritos respondem, aliás, Kardec pergunta e os espíritos respondem. Terá que retomar a tarefa. Essa é a punição. Então, olha só a responsabilidade, principalmente desses espíritos missionários. Uma outra coisa, né, é, que nós temos nessa parte de obras póstumas, olha só que Kardec fala, né? Ele fala em 1º de janeiro de 1867, esse texto da missão que eu falei para vocês, né? Desculpa, de junho, né? Mas depois ele diz o seguinte, ele diz que, no entanto, graças à proteção e assistência dos bons espíritos que me deram, sem cessar, provas manifestas de sua solicitude, estou feliz em reconhecer que não senti um só instante o desfalecimento nem o desencorajamento e que constantemente persegui a minha tarefa com o mesmo ardor, sem me preocupar com a malevolência de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito de Verdade, deveria esperar tudo isso, e tudo se verificou. Ou seja, nós somos assistidos. Nós somos assistidos dentro dessa missão. Todos nós somos assistidos. E muitas vezes a gente não dá esse valor, a gente não se permite entender esse processo. Muitas vezes a gente pode, né, achar que a gente está sozinho, né? Que a gente não tem condição porque eu estou sozinho. Não é isso. Olha só, uma pergunta que está lá na 583. Se um filho se torna, né? Se um filho se torna homem de bem, não o bastante, a negligência ou os maus exemplos de seus pais tiram esses daí algum proveito? Deus é justo. Respondem assim: Deus é justo. E às vezes a gente esquece disso, que nós estamos mergulhados nessa justiça de Deus. Nós estamos mergulhados dentro desse plano de cada um de nós, tá? E quando a gente olha o texto de hoje, né, Cristo profetiza para nós e diz quem foi que te bateu, né? Olha só, Cristo, né, profetiza para nós, e quem foi que te bateu? E eu acho que, às vezes, né, dentro desse processo, o silêncio, ele nos diz muita coisa. Ele nos fala muita coisa. Ele nos revela muita coisa. Então, quando nós pensamos nos profetas, vamos pensar em Chico Xavier, por exemplo, que foi um grande médium, que fez esse intercâmbio, que muitas vezes revelou coisas que poderiam acontecer e revelou coisas que aconteceram. Permaneceu na humildade, no sacrifício, na abnegação, né? E se excluiu de viver muitas coisas, se doou, né? Então a gente vê que não é fácil também para os grandes missionários, para grandes espíritos que passaram por aqui, Madre Teresa de Calcutá, tá? E outros espíritos que passaram por esse planeta tentando fazer a diferença. E é interessante que também o Espiritismo ele nos fala que isso não tem muito a ver especificamente com a nossa filosofia de vida com o Espiritismo. Porque nós podemos ter profetas no campo da política, no campo da arquitetura, que vai levar, sim, vai trazer uma revelação, vai trazer algum conhecimento, vai ser um grande missionário, vai mudar uma rota. Então, de qualquer forma, temos essa grande, né, essas grandes oportunidades
que estão espalhadas por aí. Então, o que a gente pode levar, né? E eu vou repetir só a última parte, né? Que do Evangelho, tendo se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade do profeta, por conta do intercâmbio, tá? Por conta principalmente dessa possibilidade que cada um tinha de fazer as suas revelações, né? De fazer os seus acompanhamentos. E isso mostra para cada um de nós o quanto é importante a nossa missão, o quanto é importante cada um de nós não desistir, né, daquilo que foi colocado na nossa vida. Olha só, lá no Mateus, lá no capítulo 14, 4 a 5, 11 a 13, 23, 24, também em Marcos 13, tá? De 5 a 6, 21 e 22. Olha só, e respondendo Jesus lhe disse: Vede, não vos engane, vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se refrigerará a caridade de muitos. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser, olhai, aqui está o Cristo, ou acolá, né? Não lhe deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e maravilhas tais, que se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Principalmente hoje com tanta tecnologia. Principalmente hoje com a arte, né? Que você consegue iludir as pessoas. E ele fala dessa, eu acho tão legal essa chamada do Cristo, porque ele mostra para cada um de nós também para a gente tomar cuidado. Tomar cuidado em relação a tudo isso para a gente não se enganar. Para a gente, muitas vezes, não se desviar do caminho por conta, né, de uma fantasia e não de uma realidade ou de algo espiritual. Por conta de algo que não existe. Então a gente tem que tomar cuidado com os falsos profetas, as pessoas que tentam nos enganar, que tentam nos seduzir e que estão fora do evangelho e que pautam coisas que não fazem sentido. Esse é o grande recado também da lição de hoje. E entender, em primeiro lugar, que quando a gente fala missão dos profetas, sim, temos grandes espíritos espalhados pelo planeta que exercem o papel de profetas. Mas você também, dentro do seu cadinho, dentro do celeiro, do seu celeiro, você também é profeta. Quantas vezes você, pela sua experiência de vida, olha só, pela sua experiência de vida e pela intuição que a espiritualidade te dá, você não dá um conselho para alguém? Você não dá um conselho para um filho? Você não diz para ele, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso. E ele vai e faz por teimosia ou por falta de consciência e acontece. Mas o que contribuiu com aquela sua predição, com aquela sua profecia, vamos dizer assim? A sua experiência divina, o seu mentor e mais ainda, a intuição espiritual, que muitas vezes contribuem com tudo isso, tá? Eu acho importante essa linha de raciocínio, que ela deixa assim um amplo caminho para os meus amigos que vêm por aí, tá? Para conseguir, né, assim, galgar mais informações dentro desse capítulo que é maravilhoso. Bem, eu espero ter contribuído, né, contigo. Eu espero ter promovido aqui algumas reflexões do Evangelho, tá? E eu espero você no próximo estudo sistematizado. Foi um prazer. Marcos Cuba aqui falando com você com muito carinho, de Pindamonhangaba, e eu tenho certeza que você vai continuar buscando, todos nós, buscando melhorar e exercer o nosso papel de profeta na vida das pessoas, que é o quê? Fazer ela tocar o divino, fazer ela tocar a luz, fazer ser pessoas do bem. Que Jesus nos abençoe hoje sempre, gratidão e até a próxima, se Deus quiser. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo tudo para você. Até.